eu sou a Michelle do blog Tem a Nossa Estante e hoje eu vim aqui trazer um vídeo bem romântico pra vocês em homenagem aos Dias dos Namorados, que é sexta-feira, hoje, meu aniversário inclusive, né? Quero ganhar parabéns e presentes e chocolates. E a ideia, na verdade, foi da minha amiga Pandora, também do blog, que eu fizesse um top 5 dos melhores romances de época. Na verdade, não os melhores, os que eu mais gosto, os meus preferidos. E pra começar, na quinta posição, nós temos O Príncipe dos Canalhas, aqui, que é o novo romance de época da editora Arqueiro, da Loretta Chase. E por que eu escolhi O Príncipe dos Canalhas? Porque a escrita da Loretta, ela é muito original, com personagens super originais, porque o mocinho, ele é mais inseguro e a mocinha é super mais segura. Nós não temos aí uma mocinha que deve ser salva pelo galão ou algo do tipo, não. A mocinha, a Jazz, é super segura do que faz, tem uma personalidade super forte. O Beelzebub, que é o Dan, é um canalha mesmo, e a escrita da Loretta, ela é super divertida. Então assim, se você gosta de um romance de época, ou se você gosta até mesmo de uma comédia romântica, eu super indico O Príncipe dos Canalhas, porque ela desconstrói aí muitas coisas, brinca com os clichês do romance de época, inclusive, e por isso entra na quinta posição. Na quarta posição, deixa eu ver se eu acho a capa. Ligeiramente Maliciosos, tá? Da Mary Belloc. Eu também da editora Arqueiro. É quase um top 10 editora Arqueiro, praticamente. Por que Ligeiramente Maliciosos? Esse é o segundo livro da franquia dela, da série dela. Eu gostei de Ligeiramente Casados, é um livro bem legal, mas ao contrário, inclusive, do Príncipe dos Canalhas, Ligeiramente Maliciosos é todo um clichê. E eu adoro um clichê em romance, né? A mocinha, ela tem personalidade, eu acho isso bem legal nos atuais romances de época, que as mocinhas não são assim muito bobinhas, né? Elas são ligadinhas, né? Tanto é que a protagonista, ela finge ser uma atriz e o protagonista acredita nisso, que era uma mulher ousada, super experiente, etc. Mas a autora brinca com todos os clichês. Na verdade, ela não brinca, ela trabalha com os clichês, mas é super divertida ler a história, né? Porque a mocinha, ela é quase um conto de Cinderela, vamos dizer assim, porque ela trabalha na casa da tia, a tia dela é uma megera, a tia dela quer que a filha dela se case com o protagonista, porque ele é rico, e a nossa protagonista, ela simplesmente tem que trabalhar, né, quase como uma dama de companhia da avó, já que ela tá na casa da tia. E é bem legal a gente acompanhar aí essa questão, mesmo porque a protagonista, ela se sente feia, tá? Então aí mais um clichê dos romances. Ela acha que ela é feia, ela tem o cabelo ruivo, e ela não consegue, na verdade, perceber que, na verdade, ela é muito bonita. E a família dela diz que ela é feia. Primeiro, os pais têm medo de que aconteça alguma coisa com ela, então não valorizam a beleza dela, e a tia e a prima por inveja, né? Então é um romance, assim, bem típico de um romance de época, vamos dizer assim. E eu gostei dessa série da Mary. Prefiro Ligeiramente Maliciosos que Ligeiramente Casados. Tem uma escrita mais divertida também. É difícil convencer a protagonista a se casar com o protagonista, então assim, não é muito fácil. Tem a questão aí do conto da Cinderela, que eu adoro. Então por isso, na quarta posição, Ligeiramente Maliciosos. Agora, na terceira posição, não poderia deixar de fora a Lisa Freitas, tá? Com Manhã de Núpcias. A série são 5 livros, na verdade, não gosto de todos, mas eu escolhi o quarto livro, da Manhã de Núpcias, porque o protagonista, o Léo, ele é, na verdade, o ápice da desconstrução do personagem, né? A Lisa, ela constrói o Léo, uma figura totalmente irresponsável no primeiro livro, e a partir do segundo ela começa a desconstrução do personagem do Léo, né? No primeiro livro a gente quer matar o Léo, e depois a gente acha que ele vai mudando, tanto que ele vai mudando que ele se apaixona pela governanta, que é a senhorita Marx, e ela tem aí segredos para revelar durante o livro, né? A gente já tem uma certa pitadinha desse segredo no terceiro livro, mas é aqui no quarto que a gente descobre
qual é o grande segredo da Max, e o Léo, ele vai se envolver com ela, ele vai abrir o coração dele novamente depois de ter perdido a noiva. Então, toda essa desconstrução do personagem do Léo é muito legal de se acompanhar na série. Além dele ser um personagem super sarcástico, ele não é realmente um mocinho convencional, né? Ele não é uma pessoa muito grudenta, romântica, até se apaixonar pela governanta. E a governanta não quer se apaixonar pelo Lorde, né? Então, aí temos aí novamente um clichê do romance de época, mas o Léo é um personagem assim, extremamente carismático, ele tem frases super engraçadas, ele é super racional, então ele brinca com isso, ele joga na cara todas as questões do romantismo, e sem contar que a família Hathaway é divertida demais, né? E como disse a minha amiga Pandora, a Lisa Capellas, ela tem um lirismo muito mais forte do que todas as autoras de romances de época que eu já li até agora. Então vale muito a pena acompanhar aí a escrita da Lisa. Pra quem gosta de romance também, é super divertido. A Max é uma mocinha que passa por muitos problemas e você chega a se simpatizar com tudo que ela passa, né? É uma mocinha que precisa, vamos dizer assim, ser defendida e ter alguém, assim, um homem para poder ajudá-la, né? Já que ela não teve quando ela precisou aí de todos os problemas, mas ela se recusa também, né? Ela acaba ficando forte diante da ausência de alguém para protegê-la. Então, quando o Léo quer ser essa pessoa, ela não aceita assim tão facilmente. Então é bem legal de se acompanhar. Manhã de Núpcia, tá? O quarto livro da série da Lisa Capellas, na terceira posição. E agora o vice, né? Segunda posição nós temos o meu preferido da série, O Visconde que Me Amava, da Julia. Olha, a Julia Quinn é uma das minhas autoras favoritas, na verdade, de romances de época. Eu adoro a escrita dela. Ela tem um tom... Eu não sei se ela teria um tom de Jane Austen, porque não tem uma crítica social, na verdade, né? É bem mais romance mesmo. Ela também é divertida. As protagonistas da Julia são demais, né? Elas são destemidas, e isso é bem legal também. Então nessa série aqui dos Bridgertons, a protagonista, que é a Kate, também tem aquela história do patinho feio, né? Ela tem uma irmã que é super bonita e todo mundo quer se casar com a irmã dela, inclusive com o Anthony, né? Que a gente já viu no primeiro livro, né? O Duque e Eu, que é um irmão super ciumento. E o Anthony tem um problema aí com a morte do pai, ele acha que ele vai morrer cedo, então ele decide se casar. E a irmã da Kate é vamos dizer assim, a opção melhor que ele encontra, só que a Kate não gosta muito disso porque o Anthony é conhecido como um super libertino da sociedade, né? Então ela acha que ele é um cafajeste e não sabe bem se aprova esse casamento. Enquanto ela vai pensando se aprova ou não o casamento da irmã com o Anthony, ela se apaixona por ele, né? Ele diz que não, mas acaba se apaixonando por ela. Não posso contar muitos spoilers, só posso dizer que tem uma abelha casamenteira neste livro, que é bastante engraçado. A Kate vai conquistando o Anthony pouco a pouco, essa é a grande verdade da história. E o Anthony é um protagonista masculino, assim, que eu adoro, né? Ele é super honesto, é aquele homem viril, super dedicado à família, então ele é super carismático. E quando eu li o Duque e Eu já esperava gostar muito do segundo livro. Gosto mais do Duque e Eu gosto do nosso Gaguinho. O Gaguinho é lindo, é super fofo, mas o Anthony, ele me conquistou mais, tá? Ele é um libertino assim que a gente acha que ele não vai se apaixonar, mas ele acaba se rendendo. Então na segunda posição, O Visconde que Me Amava. Agora na primeira posição, olha, eu tinha Aprendendo a Seduzir, da Meg Cabot, que antes ela escrevia como Patrícia Cabot, só que eu tinha no aplicativo da Saraiva, e esse maldito aplicativo me deu tanta dor de cabeça, porque eu comprava os livros e não conseguia ler os livros, né, e eu deletei do meu tablet, né, e com isso foi-se embora o livro também. Então eu preciso comprar o livro físico ou comprar novamente a versão digital, mas não pela Saraiva, tá? Porque não pelo esse aplicativo, né? Pode ser que o e-reader deles agora seja melhor, não sei.
Mas, então eu só tenho a capa aqui pra mostrar, porque eu não tenho mais o livro, né? Graças a esse maldito aplicativo. O Aprendendo a Seduzir foi um dos primeiros romances de época que eu li. Tá? Eu só sabia que a Meg, ela escrevia pra adolescentes, não sabia que ela escrevia pra adultos. E quando eu comecei a ler, eu levei assim, uma surpresa assim, fantástica, porque a Caroline, ela é uma mocinha, né, super inocente a princípio, e ela descobre que o seu noivo tá traindo ela com outra mulher, né? Ela dá de cara assim com eles, né, numa festa e tal. E ela não quer mais se casar, essa é a verdade. Mas a mãe dela tem assim a brilhante ideia de que ela se case, sim, mas porque se ela cancelar o casamento, ela tem que pagar aí uma multa enorme, porque não tem uma justificativa plausível, ser chifrada não é uma dessas, né? É a palavra dela contra dele, então ela precisa se casar. Então a mãe dela tem a brilhante ideia de que ela aprenda a ser, além de esposa, uma amante. Então ela precisa aprender a ser amante. E para ela aprender a ser amante, ela vai procurar o Greyville, que é um dos maiores libertinos do livro, né, da sociedade. Sempre tem um libertino nessa sociedade, né? E ela vai procurá-lo para que ele ajude ela a ser uma boa amante. O que o Greyville não sabe é que a mulher que ela viu com o noivo dela é a noiva dele, né? Na verdade, ele até descobre depois, tem um suspensezinho assim, bem legal na série, não vou entrar em detalhes, né? Mas ele vai ensinando a Caroline a ser uma moça um pouquinho mais pervertida. No meio do caminho, né, os dois acabam se apaixonando. O Greyville é um dos meus personagens masculinos preferidos, assim como o Anthony. Ele é um homem que lutou pra ter o dinheiro que ele tem, então ele não é um nobre, tá? Ele é um homem trabalhador e ele sofre preconceito justamente por isso, por ser um homem trabalhador. E ele ganhou dinheiro com armas, né? Ele aprendeu a fabricar armas e a Caroline é super contra qualquer tipo de armas. Então eles têm aí uma relação de amor e ódio, né? Ela precisa dele pra poder aprender a ser uma amante, né? Uma pessoa mais, digamos assim, ativa na cama, pra poder conquistar o marido que ela nem quer mais. E eles acabam aí se relacionando. É um relacionamento um pouco conturbado, né? Porque a Caroline tem uma dívida de gratidão com o noivo dela, porque ela acha que aparentemente o noivo salvou a vida do irmão dela, mas tem uma trama aí por trás da história. Isso é bem legal no caso da Meg, porque não é um romance, nunca é um romance propriamente dito. Tem outras coisas aí por trás, como um pano de fundo da história. Então, eu me apaixonei pelo Greyville, ele é um homem fantástico, ele é grosseiro a princípio, ele não é um homem paciente, ele não é um homem convencional, ele não é descrito como um homem bonito, tá? Assim como o Beelzebub do Príncipe dos Canalhas, né? Ele não é descrito como um homem bonito, ele é apenas descrito como um homem viril. E apesar de não ser um galã, a Caroline acaba se apaixonando por ele. Então, assim, é um romance muito legal, muito fofinho, pra quem gosta de romance de época, porque esse vídeo é pra quem gosta de romances de época, né? Então eu indico aí na primeira posição Aprendendo a Seduzir, da Meg Cabot. Então é isso, pessoal. O vídeo até ficou mais grandinho do que eu queria, tá? Espero que vocês tenham gostado e deixem aí os comentários embaixo, curtam, compartilhem e até a próxima.